Seja bem-vindo, guerreiro, você está na Central de Vendas Exclusiva. Central de Vendas Exclusiva. Um fabricante, 15 dias, as melhores oportunidades para você. E quem vai inaugurar esse programa com a gente é a Alfacense, que é uma empresa parceira do CT, a mais nova parceira do CT, e que tem no DNA dela sair na frente. É uma fabricante 100% nacional de um produto que previne a intrusão perimetral antes que ela ocorra, todo baseado em fibra ótica, muito inovador. Você vai conhecer melhor esse produto. Clicando aqui embaixo tem uma playlist de todos os vídeos que nós já temos no nosso canal do YouTube. E por ser uma fabricante nacional, você não tem que se preocupar com variação cambial, com importação ou mesmo com suporte técnico lá fora. Tá tudo dentro de casa. É isso mesmo, Silvano. O Fancilight, em termos de tecnologia, ele está 10 anos à frente do mercado. Ele, de forma simples e rápida, transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Em campo, a nossa solução, ela não queima, ela é imune a raios, ela é imune a maresias, não dá falso positivo, não queima e dura mais de 25 anos. Agora, se você quer aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo do seu cliente, se você está cansado de vender commodity e brigar lá na ponta pelo menor preço, venha ser um parceiro Alfacense, venha para a Central de Vendas. E vamos lá, olha que promoção bombástica a Alfacense vai trazer para você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição e preencher um formulário rápido para se inscrever. A partir do momento que você se inscreveu, você já está concorrendo a esse fantástico Ultrabook, teclado à prova d'água, caneta que escreve na tela, show de bola, tá certo? Muito bom. Se você trouxer um projeto novo para a Alfacense, ao invés dos tradicionais 3%, você vai levar 30% de desconto. E se isso não for suficiente, o melhor negócio até o dia 22 de julho vai levar R$5.000 em dinheiro. Isso que é parceira, então não bobeia, aproveita a Central de Vendas Exclusiva com a Alfacense, clica no link abaixo e participa. Boa noite aos amigos que estão assistindo o programa. Boa noite, Guerreiro Silvano, João, Eitan. Querem saber o que o Condomínio Seguro tem a ver com a indústria 4.0 da segurança? Melhorar a experiência do usuário, melhorar a segurança em si e ainda reduzir custo. Quer saber mais? Vem com a Ganá, que sabemos fazer bem feito. Um abraço e um bom programa a todos. Boa noite, guerreiros! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do CT Segurança, nessa sexta-feira à noite maravilhosa. Estamos aqui agora para falar a respeito do Condomínio Seguro. Algum de vocês está com retorno de YouTube aí? Se tiver, é só deixar no mudo. E agora a gente vai falar a respeito do Condomínio Seguro, mas antes de mais nada, vamos às regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e já ativa também as notificações. E aproveita para dar o seu gostei, afinal de contas, olha lá, pessoal. O Ethan foi hoje fazer o cabelo, fez a barba, só para estar bonitão, para a galera aqui hoje, não é verdade, Ethan? Estamos aqui. Estou em Atibaia, estou fugindo de um treinamento aí para ver, não podia escapar deste live aí, para ter alguns grandes amigos aqui. Show de bola. Bem-vindo, Ethan. Bem-vindo, ele, o homem, a voz, as vogais, João Jauiche. Tudo bem, João? Tudo bem, boa noite a todos. Hoje um painel bastante interessante, bastante rico aí, de uma diversidade grande de opiniões. Creio que vai ser bastante interessante. E boa noite para aqueles que nos acompanham aí também no YouTube. Muito bom. Boa noite para a mocinha da noite. Gisele, seja muito bem-vinda aqui à nossa casa. Obrigada pelo convite. Estou super contente de estar participando aqui dessa live para falar, para ouvir e para aprender. Muito obrigada. Muito obrigado. Tá, bem-vindo para ele, que é a primeira vez também na casa com a gente, Ricardo Carpá. Boa noite, seja bem-vindo. Ricardo, volta, Ricardo, volta. Espera aí que não está conseguindo tirar o mudo. Pronto. Agora sim. A emoção foi tão grande que acabei caindo aqui, você viu? É um prazer grande estar com vocês. Espero colaborar bastante com quem está nos assistindo hoje. Show de bola, bem-vindo então. Bem-vindo, Roberto, como vai você? Muito bem, muito feliz de estar aqui de novo com vocês. E hoje o programa promete, hein? Promete, promete. E ele, Glória, bem-vindo, Dirley. Boa noite, Silvano. Boa noite todos os que estão participando conosco. Só fera. Eu aqui quietinho, né? Mas parabéns aí, Silvano, pelo tema. Eu acho que nós vamos contribuir bastante. E você que está acompanhando conosco, aproveite, não pisca para tu não perder a informação.
Show de bola. Olha só, galera. Hoje, o tema da noite é o futuro da portaria. E temos aqui nada mais, nada menos do que um time estrelado, cada um dentro de um perfil, né? Dentro de uma abordagem que promete trazer muitos ingredientes. Então, a gente tem o Itan, que é um consultor de segurança para condomínio, né? Que todo mundo conhece. O João também faz trabalho de consultoria para condomínio. O Dirley, que trabalha com portaria desde que o homem das cavernas começou a girar a roda para tirar ela da frente da porta dele. O Beto, que é administrador, administra também um portal, não é isso, Beto? Sim, isso mesmo. Isso aqui é a 1000 por hora, condomínio na veia. Já, baita experiência. Ricardo, fala um pouquinho de você para a gente, Ricardo. Eu sou de uma família de administradores de condomínios. Tenho o Gabriel, que 43 anos administrando, meu pai. O Rodrigo, que é um advogado super conhecido. E eu estou, desde os meus 17 anos, já 21 anos nesse segmento, e fui pioneiro com o curso de sindicatura profissional no Brasil inteiro e com a certificação Síndico 5 Estrelas, que foi uma certificação que também deu uma mexida com o segmento, e estou com essa bandeira já há mais de 10 anos de sindicatura profissional e profissionalização do segmento. Bem, aqui, olha só o peso, né, da galera que está aqui na live. E a Gisele, que é da Tecnisa, né, Gisele? Que acabou de falar para a gente, já está fazendo implantação de torres mais tecnológicas, correto? Exatamente. A gente está focando em automação, tecnologia, sempre pensando naquilo que para o cliente vai trazer mais conforto, mais comodidade para ele no dia a dia dele. Olha só, hein? Gente, ó, animal. Vamos começar, então, com a nossa primeira pergunta do nosso amigo querido João Ishi. E você que está aí na nossa assistência, vai colocando suas perguntas para a gente também. Manda bala, João. Ok. Eu gostaria de começar com uma situação importante, e pelo menos de minha parte julgo bastante importante, que é a situação do público que vai receber esse tipo de tecnologia. E a pergunta seria voltada para a Gisele, para o Roberto e para o Ricardo. Odilei, depois eu vou te contemplar também com uma pergunta, mas é o seguinte, como vocês percebem, a aceitação do público usuário, seja ele morador de condomínio residencial, seja usuário do condomínio comercial, a aceitação dessas novas tecnologias que têm vindo com uma grande velocidade, com uma mudança muito, às vezes, até brusca de comportamento, uma mudança brusca do status quo. Como vocês têm visto a aceitação das pessoas usuárias? Tá. Gisele, Posso claro. começar? Por favor. Obrigada. A gente tem um trabalho interno na Tecnisa em que a gente abre algumas frentes para escutar empreendimentos que já foram implantados e que já estão em funcionamento. Então, a gente chama o síndico, chama alguns moradores para conversar e pergunta como é que está sendo o dia a dia deles. E eles pedem, tá, a tecnologia, eles pedem, né, para que a gente, mesmo que não tenha previsto para aquele empreendimento deles, eles mostram para a gente que outros empreendimentos estão fazendo aquilo. Então, assim, a gente tem aí, né, na hora que a gente idealiza, né, um produto, a gente tem um tempo de maturação dele, mas a entrega dele vai acontecer dali 4, 5 anos, né? Então, a gente pensa numa tecnologia agora que, quando a gente entrega, ela talvez não esteja mais tão equalizada naquele momento. E aí é que vem os pedidos para, olha, vocês não pensaram nisso, porque a gente não pensou, porque na época nem tinha, né, essa tecnologia ainda, e eles pedem para a gente implantar. Então, o que a gente tem feito? Tem ouvido esses moradores, esses síndicos, os operadores de condomínio, a gente resgata todas essas informações e a gente procura, nos novos produtos que a gente está desenvolvendo, implantar e prever infra, e busca inovação também, para prever algumas infras que talvez a gente não tenha tecnologia agora para implantar, mas a gente prevê espaços, áreas e infra para que no futuro o condomínio, por conta deles, consiga implantar também. Então, assim, eles pedem a tecnologia para a gente. Bacana, bacana. Ricardo, por gentileza, um convidado. O Roberto é a segunda vez já, né? Está acostumado. Então, Ricardo, por gentileza. Segue com o mestre. Seu convívio com as pessoas deste meio, como tem sido seu ponto de vista, sua observação quanto a esse quesito? Eu tenho uma postura de ir a campo para visualizar e entender como que as pessoas recebem as mudanças.
E a gente sabe, não precisa ser muito estudioso para saber que o ser humano ele tende ao comodismo, né? E as alterações, principalmente tecnológicas, elas têm uma certa barreira inicial. E vai depender muito do gestor para que consiga implantar, o gestor ou os gestores, para que consigam implantar essas mudanças, principalmente tecnológicas. Eu acredito que a pandemia, nesse momento, se o coronavírus trouxe algo positivo para o planeta, foi o avanço da tecnologia. Algumas coisas que iam ser alteradas para daqui 5, 6, 7 anos, eles estão sendo alterados com mais rapidez e as pessoas estão menos resistentes a mudanças tecnológicas, e isso é um ponto que é positivo. Mas o que eu entendo é que qualquer alteração, você mudar, tirar o ser humano da zona de conforto, você tirar aquele hábito do porteiro na portaria, do zelador, do faxineiro, num primeiro momento, quem não viveu isso vai ter uma resistência. O ser humano ele é resistente a mudanças na sua essência. Então, dessa forma, eu acredito que o gestor, no caso o síndico, o administrador e, no caso, o gerente predial, eles têm que ter uma estratégia, e aí é importante isso, não achar que com a tecnologia, apenas sendo uma excelente tecnologia, que a mudança vai acontecer com fluidez e isso vai ser implantado de maneira tranquila. Não, vai ter uma resistência, algumas pessoas mais, outras menos, e tem que criar um planejamento. E para você conseguir inserir de maneira assertiva, você vai ter que criar um desconforto. Como vocês aqui, especialistas de segurança, sabem, a uhsegurança vai de contrário, muitas vezes, ao conforto, né, do morador. E as mudanças são a mesma coisa. Muitas vezes você tem que colocar um desconforto para que a pessoa se adapte àquela mudança. Então, se a pessoa tem que fazer um registro na administração. Se ela não for fazer esse registro, que é o que algumas pessoas não fazem como deveriam ser feito, ela vai ter que esperar 5, 10 minutos para entrar. Na manhã seguinte, ela vai lá para fazer o registro. Então, independente da qualidade da tecnologia, o quanto positiva ela é para o usuário, tem que ter uma estratégia de implantação e, no final, tirar esse usuário mais resistente do conforto para mostrar para ele que essa tecnologia, no final, vai ser positiva para os moradores. Bacana. Roberto? Vamos lá. Eu acredito que existe sim, ou existia, um preconceito contra a tecnologia chegando para os condomínios, né? E uma coisa que eu percebo também, como eu participo de muitos empreendimentos que nascem na minha mão, que nascem os primeiros dias de vida do condomínio, ou desde o projeto do empreendimento, eu percebo que aqueles empreendimentos que já foram preparados para este serviço, onde as pessoas já compraram, sabendo dessa tecnologia, tudo fica mais fácil. Mas o que eu também venho acompanhando, e isso é muito interessante, eu venho acompanhando já há bastante tempo condomínios de 40, 50, 60 anos chegando e tendo proveito da tecnologia, trazendo portaria remota, se adaptando, buscando as melhores formas de gerir até o seu dinheiro, porque muitas vezes há uma grande economia, melhora a segurança e também melhora a parte financeira do pagamento de cota condominial, acaba tendo um abatimento. Então, eu enxergo com muito bons olhos essa tendência da tecnologia cada vez mais introduzida no mercado condominial. Eu estava brincando aqui um pouquinho antes da gente começar essa live da portaria tripulada, né? A gente brinca que hoje já existe avião que não tem o nosso piloto né, na tripulação, já existe várias ferramentas. E eu entendo que o nosso futuro, e não adianta a gente lutar, o nosso futuro será esse. A gente sabe disso, os Estados Unidos já está muito na nossa frente, tanto em tecnologia da internet, da potência da internet, em tecnologias, e o Brasil, a tendência, com toda certeza, é que a tecnologia veio para ficar, é o novo normal. Bacana, obrigado. João, me permite, João, complementar? Pois não? Na verdade, sim, o que eu vejo em cima disso? A inclusão dos condôminos, porque hoje a maioria das implantações de portaria remota no Brasil são feitas em condomínio já existente. Sei lá, 90%, 95%. Então, o momento importante disso é você incluir todos os condôminos. Não é chegar a gente fala água ela abaixo, né, a solução. Não,
Então, se faz reunião com o síndico, com o conselheiro, faz um momento dentro do condomínio explicando o que vai acontecer, quais são as regras que vão mudar, porque tu tem que incluir, inclusive, as pessoas idosas. E muitas vezes a pessoa, João, idosa, o pessoal pensa, a pessoa idosa não vai se adaptar. Pasme, hoje nós temos quase 1.300 condomínios com portaria remota no Brasil, né? E a gente percebeu que esses idosos, eles demoram um pouquinho para aprender, mas depois que aprendem, eles não saem mais, eles têm orgulho. Eles têm orgulho de usar o aplicativo, de mandar o QR Code, eles têm orgulho disso, de ser incluído na tecnologia. Então, eu vejo como outro fator importante é incluir 100% dos condôminos nessa implantação da nova tecnologia dentro do condomínio. Bacana, bacana. Eita! O mercado da construção civil ainda está muito atrasado em termos de desenvolvimento de tecnologia. Eu estava assistindo um live esta semana da CTE, uma empresa de projetos, consultoria muito forte no segmento. Se a gente considera o mercado automobilístico como referência em termos de desenvolvimento de tecnologia, a construção civil ainda está no tempo da pedra. Estamos na caverna. Então, isso tem que mudar. Por isso o engajamento da empresa igual a Tecnisa, outras empresas nesse sentido, porque isso tem que nascer no momento certo, tem que nascer na cabeça do empreendedor, do incorporador. Quando ele quer desenvolver, ele já tem que nascer o produto certo. Depois de mudar, aí a administradora vai apanhar, um grande desafio é mudar, um custo muito grande. Então, se a gente vai conscientizar o mercado da construção civil, olhar para o futuro, tá? Eu sempre falo, se não constrói a portaria, não vai ter porteiro. Só que a gente está construindo a portaria. Então, estamos forçando esta situação. E tem outro vilão que chama custo. É insuportável, mas tem custo. Um exemplo, tem um amigo meu que ia alugar um condomínio em Morumbi, apartamento, quatro dormitórios. Falou, se eu pago condomínio, você já pode alugar meu apartamento. Só paga o condomínio. Por 4 ou 5 mil reais. Ninguém aguenta. Então, por quê? O custo na mão de obra. Não faz parte. A tecnologia tem que subir a mão de obra. Cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. O Eitan citou uma coisa muito interessante, que foi de acordo com o que eu disse, da questão do comportamento humano. É muito mais fácil você implementar um condomínio já com uma cultura do que fazer a alteração da cultura. Então, a crítica que ele fez, eu acho que é uma crítica muito válida, de você já implementar com essa cultura, porque qualquer alteração, ela tem muito mais resistência para a implantação. Um preconceito muito grande, né? A gente sofre um preconceito enorme quando a gente leva muitas vezes para uma assembleia. Aí o nosso Odirley pode dizer o quantas vezes ele enfrentou esse desafio, né? A gente pergunta, nossa, mas eu não vou ter porteiro? Aí às vezes eu falo assim, não, mas o senhor não está sabendo, já faz 6 meses que o senhor não tem porteiro. Eu não tenho porteiro, mas eu sempre falo com alguém na portaria, não, ele não tem ninguém lá. Não é possível, tem alguém. Aí só para você entender que esse preconceito vai cair. Isso é muito interessante, eu já passei isso por várias vezes, né? E cada vez mais vai acontecer mais. Eu acho que a tecnologia, eu tenho percebido isso em prédios antigos mesmo. Eu acabei de pegar um exemplo que vale muito a pena. Tem um empreendimento no Campo Belo que tem 4 entradas de carro, cada um numa rua, e 4 portarias 24 horas. Aí é um custo altíssimo. Qual foi a ideia? Pessoal, por que vocês têm porteiros nas 4 portarias? Por que vocês não montam uma central de atendimento e essa central representa as 4 portarias? Por que a gente não faz um trabalho desenvolvido para esse fim? Bom, estudos feitos, 32% de redução da cota condominial. Isso é a tendência, Eu brinco isso, uma coisa muito interessante, né? Desculpa eu continuar falando, mas acho que vale a pena. A gente tem um amigo nosso francês que veio para o Brasil pela primeira vez com a mulher dele, que é de fora também do país. Ele veio com ela aqui para o Shopping Iguatemi, e aí ele entrou no elevador com a gente e ela começou a cair na gargalhada. E a gente não entendia por que ela estava rindo. E aí ela falou, vocês têm uma pessoa que aperta o botão para subir o andar no elevador?
E aí, quando eu levei ela para conhecer o meu condomínio, ela falava, você tem um porteiro no prédio? Você tem isso tudo? Você tem tudo isso de estrutura para poder atender você? Eles não se acostumam com isso, mas aí eu também expliquei para ela. Eu falei, olha, mas você também não pode esquecer, falta a gente combinar com os russos, porque aqui nós temos bandidos, nós temos ladrões, nós temos outras coisas que fazem a gente ter toda essa infraestrutura. E aí foi um bate-papo longo até explicar para ela o que é o Brasil, né? Mas é muito interessante. Mas eu tenho um pensamento que, assim, o Márcio Raschkowski, ele tem uma fala, né, que é uma das palestras dele que eu assisti, que ela pode parecer um pouco chocante de falar, mas tem um certo fundo de verdade, que ele fala que o Brasil ainda não desapegou de ter escravos, né? Então a gente acha que tem que ter alguém para abrir a nossa porta, tem que ter alguém para carregar o nosso lixo, né? Então, mas é tudo uma questão cultural de evolução, dos prédios estarem preparados, né? Porque ao mesmo tempo, eu tenho que ter alguém para carregar meu lixo, mas os prédios muitas vezes não têm um espaço onde você possa pegar, guardar para depois levar lá para baixo. Ou então, eu vi prédios novos que tinham uma área lá que, na verdade, era uma área que deveria ficar fechada, travada, quieta, que era uma área de respiro, e, de repente, os moradores estavam acumulando lixo ali para depois descer de uma vez, né? Então, é toda uma questão cultural, mas que tem que haver uma conversa que vem do pré-obra, né, do projeto, que aí passa pela mão do Ita, do João, da Gisele, tá certo? Entra numa conveniência de interesse também com o que o Roberto faz, com a ponta lá na frente, que é o que o Dirley faz, com o BO que o Ricardo vai ter que administrar, tá certo? Essa conversa, ela tem começo, meio e fim, né? Por isso que é tão legal uma live como essa, com todas essas pontas aqui representadas. Porque a partir do momento que a gente tiver todas essas interfaces que representam, no final das contas, o morador, né? Porque todo mundo aqui tem um percentual de responsabilidade sobre o que vai ser feito ali para frente e de representatividade perante o morador, para poder vender bem, para poder atender bem, né? A hora que todo mundo tiver alinhadinho, vamos falar assim, olha, se a gente conseguir daqui para frente, ó, todos os projetos que vão sair, vão ter que participar dessa live, vão ter que participar de um bate-papo com essas pessoas que estão aqui agora, eu tenho certeza que ia ser tudo ótimo, né? Mas eu acho que a gente ainda tem uma grande evangelização para fazer pela frente. A gente não pode esquecer que a cultura de um país, né? E o Brasil são vários países, né? Porque a gente tem uma cultura no Rio de Janeiro, uma cultura em São Paulo. Quem trabalha nacionalmente sabe da grande diversidade cultural que existe no Brasil. Então, não dá para a gente tentar encaixar culturas. Eu acho interessante dar exemplo dos Estados Unidos, Europa, mas saber que vivemos numa cultura totalmente diferente. E, às vezes, a taxa, por exemplo, de criminalidade de São Paulo é diferente de Florianópolis, onde está o Odirley, por exemplo. O crime no Rio de Janeiro é diferente do crime de São Paulo, embora tenha muito crime no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa entender um pouco cada Brasil e entender o nosso Brasil, né? A gente vive num país onde morreram já mais de 70 mil pessoas por Covid, e as pessoas, o governador do Rio de Janeiro provavelmente vai ser, já está sendo indiciado por desvio de verba por conta da saúde, e tantos outros estão sendo investigados. Então, a gente precisa analisar um pouco. É interessante a gente dar o exemplo, e eu acho que é interessante o que o Beto falou, interessante o exemplo que foi dado do Márcio, da questão de termos uma cultura de, talvez, conforto exagerado, se assim a gente pode dizer, mas é uma coisa que não vai mudar em 2, 3 anos, não vai ser uma pandemia que mudou a questão da tecnologia por necessidade. É um pouco mais a fundo. Então, a gente tem que entender um pouco, e acho que foi o Dirley também que falou no começo, muito bem falado, a questão de colocar em goela abaixo. Quando a gente começa a colocar em goela abaixo, a gente tem uma resistência dentro dos condomínios. Existe um negócio dentro dos condomínios que é a questão política, que também é muito difícil, né? Porque do mesmo jeito que um presidente ou qualquer outro governante não governa sem ter um plenário para votar e aceitar as suas ações, um síndico também não governa sem ter e não consegue colocar as coisas positivas sem ter um plenário a seu favor, que é uma assembleia, muitas vezes com quórum qualificado. Sem politizar demais a conversa, porque eu já vou fugir dessa linha também, mas, na verdade, gente, é aquela história. Assim como na nossa casa, no nosso condomínio, nós temos um microcosmo do nosso país, né?
há sempre um espelhamento de certo nível, não adianta. Mas falando do futuro das portarias, especificamente, o que cada um acredita? Vamos fazer um exercício para daqui 5 anos, né? É claro que uma situação que a gente acabou de passar, a gente está aí entrando no 4º mês de quarentena, né? Já fez a gente mudar muito o pensamento, muita coisa já foi acelerada, né? E se alguém não parar de ferver um morcego ou outra coisinha, vai vir outra pandemia na sequência, a gente vai ter que... Vão ser saltos aí que a gente talvez dê na sequência, mas se a gente fosse capaz hoje de tentar dar uma projeção nos próximos 5 anos, qual que é a história que cada um de vocês gostaria de ver contada ali? Quem começa? Vamos lá, o que eu vejo. O Odilei já pulou para cima do negócio, é ele. Deixa eu começar. Odilei, não te ensinaram a ser cavaleiro, cara? Nós temos uma única É verdade, uma Odilei. única representante Não, pode aqui falar. feminina. Pode falar, eu tô... Pode falar, eu falo depois, não tem problema. Perdão, Eu passo a minha vez, pode falar, Odilei. Eu vou mandar sua mulher puxar a sua orelha. Já conheci ela, Odilei. Vou mandar um WhatsApp para ela puxar a sua orelha. É que, na verdade, eu nasci em 3 meses. Minha mãe disse que eu nasci em 3 meses, sou agoniado. Meu Deus do céu. Não, pode falar, pode Vamos falar. lá. O que eu acredito? Opa, Pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Bem, Então, beleza. Na verdade, assim, o que eu acredito, né? Realmente a portaria remota vai crescer muito, não tem mais volta, inclusive já está crescendo durante o momento da pandemia, né? A procura pelo conceito de portaria remota realmente cresceu bastante. Eu acredito também a questão de o controle de acesso com a gestão com a portaria humana. Eu vejo que isso é uma tendência também. Por quê? Porque vai continuar existindo centenas, milhares de condomínios que vão ter porteiro, não tem volta aí. Vai continuar com uma gestão de uma gestão segura, uma gestão com monitoramento, onde o porteiro vai ter a tecnologia na palma da mão dele. Então, são 2 linhas. Vai ser a portaria remota, vai ser o porteiro com tecnologia na palma da mão, e o condomínio com tecnologia, como armário inteligente, supermercado, entrega por drone, automação na IoT, internet das coisas. Isso vai acontecer de uma maneira toda integrada num único aplicativo. É isso que eu vejo para o futuro. Eu quero pedir alguma coisa, vai ter um aplicativo só. Eu quero armazenar no armário inteligente, é um aplicativo. Eu quero ver as câmeras, é um aplicativo. Eu quero fazer um pedido, vai vir aqui o aplicativo. Por exemplo, vai ser o drone da pizzaria, vai chegar aqui, está chegando o drone dentro do seu condomínio. Então, não tem mais volta. Eu acho que essa tecnologia vai acontecer. Daqui a 5 anos nós vamos ter isso. Eu tenho certeza que a Gisele, nos empreendimentos, daqui a 5 anos já está prevendo tudo isso. Inclusive, Gisele, eu participei de um webinar com Joelson. Foi Joelson, né? Joelson, é. Essa semana também, cara muito fora da curva. E ele contou um pouquinho do futuro também. Então, quer dizer, a Tecnisa já enxerga o que vai acontecer daqui a 5 anos. Também. Vou até aproveitar o gancho e vou falar. O Joelson é o nosso diretor de engenharia e a gente trabalha muito junto, porque assim, eu estou lá no produto, idealizando, mas tem que ser execuível lá na frente. E é justamente isso, para a gente, eu acho que em algum momento a portaria vai mudar de nome, não vai ser mais portaria, porque ela é uma central de serviços, né? Em que você regra os fluxos de acesso do empreendimento, seja o morador, seja o visitante, seja o entregador. Tem hora que você quer ter contato humano, tem hora que você não quer ter o contato humano. Todas as entregas que são feitas no empreendimento, e a gente passou isso agora, né, durante esse período de pandemia, a quantidade de entregas que chegaram e a quantidade de lixo que a gente gerou por conta dessas entregas, né? Então, a gente já está bolando nos nossos empreendimentos. O Heitor teve a oportunidade aí já de ver algumas coisas que a gente está fazendo, pensando numa central de entrada do empreendimento. E para ela funcionar do jeito que a gente está imaginando, com toda essa tecnologia, a gente já está prevendo os espaços necessários para você poder ter o seu visitante sendo identificado e adentrar no empreendimento, você que está indo encontrar com alguém do empreendimento e que não tem a necessidade de entrar, você vai ter uma área de espera na sua portaria. Você que está saindo para pegar um carro de aplicativo, você fica dentro de uma área do empreendimento. Você não vai ficar na calçada, você vai ficar nesta área da entrada do empreendimento, né?
e você vai ter a central de entrega, né, o recebimento e expedição, seja uma roupa de lavanderia, que vai ficar guardada num locker, como a pizza que você vai receber, e você vai ter lá uma forma segura de receber a sua entrega. Uma coisa que eu tenho comentado também é que, assim, com a história da pandemia, né, a gente também acabou usando muitos aplicativos, né, durante esse período todo, os mais conhecidos aí, para a gente fazer, né, os pedidos de almoço, né. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que já nesses aplicativos já consta, né, como você quer interagir com o seu entregador, né? Se você quer ter contato físico com ele ou se você quer que ele deixe na portaria sem você precisar contatar com ele. Então, eu passei isso aqui no prédio e, assim, não tinha como não ter, apesar de eu colocar não quero ter contato com o entregador, não tinha o ambiente portaria como eu não ter contato com ele. Então, a gente, né, tem um fórum lá dentro da Tecnisa em que a gente vai trazendo essa experiência nossa do dia a dia, né, a gente como usuário, morador, e a gente vai escutar o síndico dos outros empreendimentos, né, dos empreendimentos da Tecnisa, né, que, assim, eles mesmos comentaram que com esse período de pandemia, essa questão de entregas para eles chamam até, assim, a central de distribuição de entregas, né, que é um termo de logística, né, o CD, e a gente falando, nossa, mas olha só que ponto que a gente está chegando, né, porque tem toda uma questão de logística também envolvida nessa estrutura de entrada, não quero nem chamar de portaria, já estou até mudando o nome, mas essa estrutura de entrada do empreendimento, em que você vai regrar tudo que entra, tudo que sai, sejam pessoas, sejam objetos, sejam serviços. Então, na Tecnisa, a gente tem esse fórum e a gente está procurando criar esses ambientes para que daqui 5 anos tudo isso seja implantado com tecnologias, com aplicativos, para o morador se sentir seguro e bem atendido. E sabendo, assim, a tecnologia que o Odilei falou, não tem idade, né? Não tem idade. Hoje é criança pequenininha mexendo no celular e é o idoso que fica feliz de estar conseguindo, né, resolver a vida dele ali na entrada do empreendimento, pegar a compra dele, ele liga lá no supermercado, a compra dele vai chegar e vai ficar guardadinha numa central que está na entrada do empreendimento. O gestor predial, tem muita gente ainda, né, que chama de zelador, eu já chamo de gestor predial, porque ele já tem tarefas, né, mais graduadas dentro do empreendimento, que é o cara que vai cuidar de toda essa logística interna do empreendimento. Então, a gente na Tecnisa, assim, daqui 5 anos, o meu sonho é a gente parar de falar a palavra portaria e dar um outro nome para essa central de atendimento do empreendimento. Ô, Gisele, mas não era para ser só um prédio residencial, não? Então, só que hoje, agora vamos lá, a gente está aí com o zoneamento na cidade de São Paulo, em que os usos mistos, eles, assim, muitas áreas de São Paulo favorecem empreendimentos de uso misto, tá? Então, às vezes, você tem dentro do mesmo empreendimento, com entradas independentes, você tem o acesso do não residencial e o acesso do residencial. E, às vezes, você trabalha do prédio que está do lado do seu, no mesmo empreendimento. Então, essas coisas de a pessoa ver no trabalho dela a tecnologia e na casa dela, ela também quer ter o mesmo conforto. Então, é assim, por que lá... Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A Tecnisa estava no empreendimento, ela ocupava um empreendimento na Faria Lima, e que tinham lockers de uma determinada marca de lavanderia. Por que eu não posso ter isso no meu prédio? Por que eu tenho que levar o meu edredom embaixo do braço até onde eu trabalho para pôr no locker da lavanderia? Por que eu não posso ter no meu prédio isso? Não, agora você pode vir. Sem contar quando começa a ter, quando você tem vários níveis diferentes de moradores, quando você não tem teatro, aí por aí vai, né? Pode falar, Beto. Não, eu queria falar o que a Gi comentou, uma coisa muito importante. A Tecnisa tem um slogan, mais consultora por metro quadrado, e o slogan da Tecnisa vem muito a ver com o que ela faz no mercado. Eu conheço o Joelson há 20 anos, desde que ele começou aí a vida na Tecnisa. A Gi também, eu já tive o prazer de fazer algumas reuniões com ela. É o seguinte, uma coisa que a Tecnisa faz e que todas as construtoras e incorporadoras deveriam fazer, uma vez por ano, eles me convidam para ir lá na Tecnisa, me colocam numa mesa com o pessoal de projeto e pedem para eu contar
tudo que tem de errado nos empreendimentos para eles poderem fazer melhor. Olha o cuidado que eles têm. Eles falam, critique os nossos projetos, desenvolva a gente, faça a gente evoluir. E isso é brilhante. Tomara que toda... É isso que o Eitan fala. Infelizmente, as incorporadoras estão ainda um pouco atrasadas, não como Tecnisa e outras que vieram com as inovações, mas é muito ainda, 90% do mercado não pensa assim. 90% do mercado pensa, vamos vender esse empreendimento, depois eles se viram para ver o que faz. Eu queria acrescentar, eu acredito que nós vivemos momentos muito, muito bons para as construtoras, né? Anteriormente, não falando nesse momento atual. Anteriormente, nós vivemos, antes de 2012, 2013, momentos muito bons para as construtoras, onde eram lançados diversos condomínios no Brasil inteiro, e prédios, e facilmente ou rapidamente vendidos e valorizados. E isso fez que as construtoras, não tô dizendo da Tecnisa, pelo amor de Deus, não é a Tecnisa que eu estou falando, mas uma construtora que eu admiro, mas fez com que praticamente todas ficassem numa zona de conforto. Se você lança um projeto que você não precisa fazer muita coisa, ele vende muito rápido, vamos lançar e vamos vender. Tanto que a qualidade do que foi entregue no boom imobiliário, que a gente pode chamar de boom imobiliário brasileiro, muitos condomínios com qualidade de construção muito ruim. E a preocupação com desenvolver coisas como a Gisele disse agora, praticamente zero, de você ter essa preocupação na maioria, obviamente, das construtoras, não estou dizendo nem de uma nem de outra especificamente. Agora, agora não, já há um tempo atrás, com a crise que o Brasil vivia, que viveu antes da pandemia, e agora com o momento da pandemia que vai vir uma outra crise, ou já está numa outra crise muito mais forte do que a gente viveu anteriormente, as construtoras também, tivemos construtoras no Brasil que quebraram, né? A gente tivemos grandes construtoras que quebraram e outras que tiveram que se juntar, que ter alianças, porque vivemos momentos muito difíceis de devolução. Vamos viver outros momentos difíceis. Isso para o mercado imobiliário, para nós consumidores, é positivo, porque tem que sair da zona de conforto. Então, o Ricardo vai ver o empreendimento da Tecnisa, ele vai ver que tem uma área ali para o aplicativo, ele vai ver que tem uma área, opa, isso aqui vai me interessar. Então, eu já vou olhar com olhos diferentes, e essas construtoras, isso vai ser muito positivo para o mercado imobiliário e vai trazer um avanço tecnológico, respondendo à pergunta que foi feita. E o segundo ponto, o Odilei, eu conheço ele também há um bom tempo, o Odilei, ele tem essa pegada maluquinha dele, mas é um cara muito inteligente e muito estudioso, né? Gostou do elogio, Odilei? Ele é muito inteligente e estudioso, e ele disse uma coisa muito positiva. Duas coisas, ele disse. Primeiro, que não vão ser todos os condomínios que vão ter portaria remota. Isso não vai acontecer. Eu acho que tenho certeza que características de condomínios e de cidades e de tipos de empreendimento. Esse é um ponto. E o segundo, ele falou da tecnologia integrada. A tecnologia integrada é uma coisa que já está acontecendo. Você hoje ainda tem que ter, na maioria dos casos, alguns aplicativos. Então, você usa o Uber, você usa o iFood, você usa Quer dizer, você tem 4, 5, 6 aplicativos para fazer diversas coisas. A própria Uber, né, já tem o Uber Eats, por exemplo. E aí já tem o Uber Carros, Uber Eats, Uber Entregas, quer dizer, essas empresas, e isso vem para o mercado imobiliário também, mercado condominial, de você ter tudo numa tecnologia só. Hoje você tem o aplicativo do condomínio, você tem outros aplicativos para fazer, por exemplo, a questão do locker, que foi citado pela Gisele, na questão da roupa. Quer dizer, você tem, às vezes, 4 ou 5 aplicativos. O que eu acredito para o futuro, respondendo a pergunta e fazendo essas duas vertentes que eu fiz anteriormente, é de que, sim, a tecnologia vai ser muito usada, ela vai ser uma necessidade por parte das construtoras para criar também uma estrutura física para que isso seja implementada, que anteriormente não tinha essa preocupação na maioria das construtoras incorporadoras brasileiras, e segundo, a integração da tecnologia. Mas, para terminar e não me estender tanto, não vão ser todos os condomínios brasileiros que vão ter portaria remota, não vão ser todos, vão ter condomínios que vão ter portaria presencial, portaria blindada, empresa de fora para fazer o monitoramento, quer dizer, são realidades diferentes, mas todas elas com uso de tecnologia avançado, com certeza. Eu vou provocar um pouco mais falando do Locker, então, já fazendo o jabá nosso, né, João? Porque a gente tem um outro programa aqui na grade, que é o Arquitetura da Segurança.
onde a gente discute os conceitos de arquitetura aplicados na segurança e vice-versa, e essa realidade como um todo, né? Aliás, a Tecnisa está mais do que convidada a participar no momento que quiser, onde a gente já falou a respeito do locker também, né? E eu sempre levanto a mesma lebre. Aonde tem que ficar o locker? E aí eu vou falar uma outra coisa. De quem que tem que ser o locker? Porque se eu deixo uma lavanderia colocar o locker, será que o cara que entrega a comida vai poder colocar? Então eu vou ter que ter 5 lockers diferentes, um para comida, um para lavanderia, um para outra coisa. Será que a ideia ideal, o perfeito, seria que tivesse um locker do condomínio para uso genérico, né? E aí eu concordo com o Ricardo. A gente vai ter uma integração de aplicativos lá na frente, vai ser impossível viver sem isso, né? Então a gente vai ter essa convergência total também. A gente já tem um locker aqui no CT, que já está em demonstração. Chega um segundo locker que vai ficar, inclusive, no ambiente externo do CT. Semana que vem aqui, para o pessoal poder conhecer, visitar. Ele vai ficar aqui tomando chuva, tomando sol, justamente para poder trazer esse misto de soluções, né? Então, eu acho que a gente tem um campo muito grande ainda para trabalhar em cima disso. Eu te cortei, Ita, você ia falar alguma coisa, desculpa. O dominador comum de todo isso que estão falando, ele chama wellness. Wellness. Isso é um conceito novo que a gente está falando do bem-estar. No fundo, o que eles estão buscando é segurança e bem-estar. Então, a pessoa mora em condomínio, não mora na rua, porque ele quer a segurança, ele quer o conforto, ele quer a piscina, quer um playground, quer a academia. Então, tudo esse negócio, a gente tem que integrar ele dentro junto. E não tem que falar de segurança se não falar disso. Isso vai ter que entrar. Isso hoje tem certificações internacionais, igual que quando nasceu a questão dos LEED, de sustentabilidade, vai nascer também para o wellness. Já existe. Conversei com uma empresa aqui, que é a CT, para a gente fazer uma parceria, para a gente vender esse conceito para o mercado da construção civil. Porque precisa ter certificação, senão vai definir as normas, cada um vai inventar, vai ser improviso. Isso está errado. Então, tem que levar esse negócio muito a sério, bem técnico, que são muitos assuntos. Quanto tempo que a gente não gasta em cima de um projeto, quantas vezes revisões para a gente quer corrigir, ser melhor. Isso é infinito. Mas uma vez que vai nascer dentro de premissas predefinidas, com diretrizes predefinidas, acho que os empreendimentos vão nascer totalmente diferentes e vai criar o resultado que a gente quer, que é a satisfação do cliente, bem-estar, segurança, que o risco vai continuar. Gente, o Brasil não vai resolver a questão de segurança amanhã. Isso são, infelizmente, gerações na frente. Mas por que porque é muito fácil você entrar dentro do condomínio e assaltar um apartamento. Porque a porta está fraca. Sofremos um assalto agora, sábado passado, aberto, no condomínio um chave de fêmea, cara, entrou. Entrou, derrubou a porta. Se a porta vai ser certa, construída com certa resistência física, não estávamos conversando dessa situação. É muito fácil hoje acontecer a ocorrência nos condomínios. Por isso que a gente tem que impedir isso. Você imagina o que acontece em assembleias depois de uma ocorrência em condomínios, né, Ricardo? Reto, a emoção sai pelos ouvidos, né? Sim, verdade. Eu acredito, inclusive, dando continuidade a esses próximos 5 anos, que a própria legislação deverá mudar, deve sofrer alguma alteração para poder atender um pouco mais a demanda. Há muita gritaria, no sentido melhor da palavra, das pessoas querendo que sejam mais protegidos, que as leis possam oferecer um anteparo e não um incentivo, uma permissividade, como se tem hoje. Além dos desenhos que vão mudar, né? Os desenhos da arquitetura do condomínio, com todos esses serviços que serão abrigados, integrados ou não, vai mudar essa questão também. E, consequentemente, eu imagino, a cultura. Pegando um exemplo, ontem tem um condomínio que nós atuamos, pela quantidade de entregas que tem, quando os lixos descem, as embalagens, o que tem de informação de nota fiscal, nome completo, para ser jogado fora, para ser picado, ser tratado o papel, e ninguém trata dessa situação anteriormente. Então, o nome da pessoa está lá para qualquer um que está passando naquele local comum, prestadores de serviço em geral, ter essa informação. Temos que mudar um pouco, trabalhar um pouco essa cultura até diante desse novo momento de grandes entregas. Proteger o nosso nome, a nossa informação. Quem manda para mim, manda com a maior quantidade de informação possível para não retornar a mercadoria, senão ele perde dinheiro.
Quando chega, eu tenho que destruir essa informação. E isso é negligenciado. Eu fotografei muitas caixas no lixo, de pé, paletó e gravata no lixo, fotografando. Foi estranho, para poder mostrar como as pessoas ficam vulneráveis. Então, uma cultura também que vai ser alterada nesses próximos 5 anos. Quase que forçadamente. Né? Ô, João, quando tu falou de legislação, eu lembrei de duas coisas muito importantes, né? E o Ricardo, tá aí o Roberto, tem bastante experiência nisso. Eu vejo o seguinte, primeiro é que eu sou apaixonado por drone, né? Então, daqui a 5 anos é comum, nós vamos ter comum os drones sendo entregues nos nossos condomínios, mas a legislação vai ter que mudar. Mas sabe uma coisa que eu chamei a atenção, não sei se eu posso pedir a palavra aí para o Ricardo e para o Roberto, mas assim, sabe uma coisa que eu chamei a atenção? Para mim, você pode pedir tudo que não for dinheiro, tá? Para o Roberto, eu não sei. Para mim, você pode pedir dinheiro. Para mim, você pode pedir dinheiro. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu acredito que vai pegar forte, são os supermercados dentro do condomínio. Isso vai pegar forte. Tá, mas como é que funciona? Aqui em São Paulo, só para fazer uma vírgula e te devolver, aqui em São Paulo, isso virou uma febre nesses últimos 2 meses e estão sendo implementados em dezenas, centenas de condomínios. Beleza. Então, com a tua experiência, Ricardo, tu que é o número 1, né, em sindicatura no Brasil, o síndico pode autorizar naquele espaço, eu não sei se é lei, porque o síndico, ele está dando numa assembleia o espaço para colocar um lugar de supermercado dentro do condomínio. Isso é comum, isso vai virar, não tem legislação em cima disso ainda, né? A gente tem, eu não sou advogado, como você sabe, mas eu estou muito presente nos condomínios. A gente tem, na maioria das convenções condominiais, né, que é a lei dentro do condomínio, a lei mais forte dentro do condomínio, onde ela restringe, na maioria, estou dizendo maioria, ela restringe muitas vezes uma aplicação como essa dentro do condomínio. Então, o mais adequado, quando tem a restrição, é a alteração da convenção. A gente tem alguns advogados que defendem um pouco o que eu não defendo, né? A questão de você passar por cima um pouco da convenção com uma assembleia, às vezes com quórum simples. Mas a gente tem que respeitar, o meu entendimento é que temos que respeitar a legislação brasileira, Código Civil, legislação, e no caso que não é tratado isso dentro da legislação, isso é excluso, não se fala sobre isso na legislação, você tem que ver a convenção. E na maioria das convenções ela te proíbe esse tipo de aplicabilidade dentro do condomínio. Então, nós temos que tomar cuidado para que isso não vire daqui a pouco uma coisa que é ótima para o condomínio, mas que isso pode virar um problema, principalmente para o síndico. Eu lembrei disso. De legislação, eu falei, puxa, e a gente às vezes está esquecendo, os mercados estão virando febre, né? E tem algo ali que tem que tomar cuidado, né? Os síndicos que estão nos vendo... É aí que mora o trabalho da administradora. Glória! Olha que legal. Muito importante. As convenções de condomínios antigos já nascem com esse problema, né? Já existem com esse problema há muito tempo. É a lei desde 1964. Depois teve uma alteração em 2002. Pequenas alterações. Então, é muito antigo a convenção condominial. As convenções estão sofrendo alterações. E é aquela dificuldade que se tinha de atingir quórum, de poder fazer aquela 2/3 dos proprietários, isso está acabando. A assembleia virtual veio para aumentar a quantidade de pessoas participando de uma assembleia. As pessoas não vão ter mais desculpa de estar na reunião, porque ela pode estar em casa participando e votando. Então, a tendência é que, por isso que os mercados vêm agora explodindo, mas é uma coisa também importante. Não existe mercado. Eu estou aqui num condomínio aqui na praia agora, que tem um mercado aqui dentro, mas já tem um mercado há 4 anos. Por quê? Porque aqui são quase 400 unidades, no meio da praia, onde não tem um mercado perto, e ele acaba vendendo bastante. Diferente da situação de São Paulo. Diferente da situação que está tudo perto e que o mercado não vai conseguir se sustentar somente pelo condomínio. Na verdade, desculpa interromper, Beto e Odirley, na verdade, o que virou uma febre, o Odirley chamou de mercado, mas são como se fossem lojas de conveniência, né, dentro do condomínio, e onde não tem funcionário. A pessoa vai lá, através de um aplicativo,
paga, não tem custo. O que a gente, desculpa já interrompendo, a gente falou de cultura mais uma vez, eu sou um cara que eu gosto muito de falar de cultura de um povo, né? E do nosso povo, o que a gente tem que tomar cuidado é que o brasileiro tem muito a tendência ao jeitinho brasileiro e ser esperto demais. Então, e as crianças não terem uma malandragem, entre aspas, de pegar alguma coisa. Eu não sei, se você me falar assim, você acha, Ricardo, que esse é o modelo que vai dar certo? Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho maravilhoso, mas eu tenho muitas dúvidas por conta da cultura, de a gente ter as crianças, os adolescentes, ou mesmo as pessoas mais velhas que não têm, talvez, uma cultura já voltada a isso. Deixa eu dar uma guinada no assunto, então, agora. A gente estava falando de portaria. Tem um assunto de portaria que eu acho que a gente tinha que tocar aqui agora, e aí eu gostaria até de saber da opinião da Gisele em como está sendo pensado isso, com relação ao seguinte, e o controle de acesso da galera? E aí, independente se é portaria autônoma, remota ou presencial, tá? Por quê? Porque hoje a gente vive aquela multi-soluções, onde em um prédio ele pede até o número do seu sapato para você entrar. No outro prédio, você entra sozinho com um QR Code que você recebeu no celular. No outro prédio, a solução é outra. E no outro prédio, a solução é outra. Tá certo? Como está sendo pensado isso, até porque várias pessoas colocaram aqui no chat a questão da infraestrutura, que os prédios em geral não têm, né? Eu mesmo, na época de integrador, para fazer a segurança periférica já não tinha tubulação para fazer uma câmera não tinha tubulação, né? E para o controle de acesso também tem uma demanda de infraestrutura. Para um locker vai precisar de rede, né? Vai precisar de internet específica para aquela aplicação. Não dá mais para fazer um gato na internet no salão de festas. E qual a qualidade da internet, né? Pois é, entendeu? Pois é. Né? Então, a gente hoje, se você vier aqui para o CT, a gente apresenta para você uma série de soluções que vai tornar a internet estável, que o maior problema que a gente tem hoje nos condomínios, pasmem, tá? Não é a qualidade da internet, mas da infraestrutura onde ela é colocada. E a gente aqui tem para mostrar como fazer isso muito bem feito. Mas como é que vocês estão pensando, planejando ou desejando que isso tudo aconteça? Vai sempre depender de como o condomínio vai especificar, de como o condomínio vai achar que deve funcionar. Você vai pegar duas torres no mesmo quarteirão, do mesmo nível de renda e vão ser completamente diferentes. Ok, mas a gente tem que chegar talvez a um consenso mínimo, né? O que a gente faz é assim, a gente já... Bom, os projetos lá na Tecnisa, a gente tem a fase de produto, que é a concepção do projeto e a aprovação ele nos órgãos legais, e o material que a gente faz para vendas e lançamento. E depois a gente tem a fase de pré-executivo e executivo, que aí a conversa já é com a obra. Mas a gente não deixa para resolver as coisas na fase de executivo. Não é responsabilidade da obra, a obra só tem que executar, ela não tem que decidir nada em relação àquilo que ela está construindo. Então, todas essas definições são tomadas na fase de produto. Então, na hora que sai o estudo preliminar, a gente já define qual vai ser o controle de acesso, e a gente altera o projeto. Se o projeto não está viabilizando um bom sistema de segurança para entrada, saída, morador, visitante, entregador, não dá para fazer o portão com a biometria e, sei lá, uma porta giratória. Não está cabendo, e assim, o ideal para esse empreendimento é isso, a gente muda o projeto para poder implantar. Porque a gente entrega na portaria um sistema funcionando, não é uma promessa. A gente já entrega e a gente põe em memorial descritivo qual que é a entrega da portaria que esse empreendimento vai receber. E a gente chama, na entrega do empreendimento, quem vai ser o operador do condomínio e apresenta para ele, olha, é isso que nós estamos entregando. Pode ser depois que no uso e operação apareçam algumas coisas que a gente só vai conseguir descobrir mesmo na hora da operação do empreendimento. Tá? Mas aí a gente tem uma equipe de assistência técnica que está lá também para fazer esse corpo a corpo junto com o síndico profissional do que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, se a gente deixa alguma coisa de infra, é porque a gente já está entregando, já tem um entregável, mas a nossa infra é para alguma coisa a mais, que a gente ainda não consegue dimensionar na fase de produto, que só na operação é que vai aparecer. De acordo com o que o Odilei falou, daqui a pouco vocês vão ter que prever uma área de pouso de drone. Então, isso a gente já está estudando. Mas eu queria até aproveitar só um ganchinho, só para voltar, vocês estavam falando de legislação, e eu lá na fase de produto, eu estou muito ligada na parte da legislação de São Paulo em Código de Obras.
E é uma coisa também assim, que a legislação de São Paulo em relação ao Código de Obras também vai ter que mudar, porque hoje a gente tem uma área restrita para implantar a guarita, o banheiro e os acessos. Não é mais isso. Isso é conceito antigo. Então, se a legislação referente ao Código de Obras de São Paulo também não mudar, não adianta nada a gente crescer, né, evoluir com a tecnologia, porque fisicamente eu não vou ter espaço para implantar toda essa tecnologia. Silvano, você fez uma pergunta anteriormente do daqui 5 anos, né? O que eu tenho certeza para te responder é que todos nós vamos te responder de maneira errada. Todos nós. E graças a Deus. Porque o Eitan, ele faz o projeto de segurança dele totalmente diferente do que ele fazia 5 anos atrás. Ele vai fazer 5 anos daqui para frente diferente. E a Keeper, quando implementou a portaria remota, fazia de um jeito que já faz diferente daqui a 5 anos. Então, assim, graças a Deus que a gente vai errar nossas previsões, porque nós somos profissionais que estamos nos atualizando sempre. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente falar. E o segundo ponto que me preocupa muito, e aí o Odirley tem isso com frequência, não sei se o Eitan acaba recebendo isso, mas o Beto com certeza, é a questão do uso da portaria remota com foco único, exclusivo na diminuição de custos, né? Você falou de controle de acesso. Então, o foco não tem que ser, porque o que é o mais importante no condomínio, né? É o conforto e a segurança. É óbvio que o dinheiro é importante, mas se você tem uma diminuição, e muitas vezes você contrata uma portaria remota sem qualidade, e aí queima o nome das portarias remotas. Isso é ruim, por exemplo, para empresas que têm a Keeper como parceira, porque a Keeper é um produto mais caro, porque é um produto de qualidade, e aí a portaria remota não funciona. Não funciona naquelas empresas porcarias ou de baixo custo que você tentou implementar aqui dentro. Então, a gente tem uma cultura, e muitas vezes em assembleia isso acontece, a gente tem uma dificuldade, porque a grande massa condominial muitas vezes foca em diminuição de custo. E aí acaba tomando decisões erradas. Mas vamos mais fundo, pessoal, vamos falar a verdade aqui. Eu espero que tenha aqui um público geral aqui. Por que tem porteiro? Por que tem empresa prestadora? Até quem culpar. Porque se vai dar errado, eu sei quem culpar, é ele. Entendeu? Porque a responsabilidade é do morador. A casa é minha. Eu cuido da porta do meu apartamento para dentro, a responsabilidade é minha. Só que ele contrata uma empregada doméstica que não conhece da vida, depois ela autoriza a entrada. Então, gente, se a gente vai transferir a responsabilidade para o morador, inclusive em termos legais, não vamos sair dessa. Por soluções infinitas tem. Mas a gente sabe que a operação das soluções que é a grande dificuldade. Minha esperança é que as novas residenciais que estão nascendo, os estúdios, onde a gente vai começar a integrar o controle de acesso do prédio junto com o apartamento, vai começar a mudar esta equação. Que hoje não é. A mesma solução que eu dou para entrar no condomínio, eu dou para o meu apartamento. Por que não? Ok? Então, uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar. Tem que começar a quebrar paradigmas, criar as diretrizes certas. E arriscar. E a gente não sabe, como falou o Ricardo, não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos, mas tem que tentar, senão vou andar no mesmo caminho. Isso que a gente não pode aceitar. Na verdade, o que vai acontecer daqui a 5 anos é o que a gente começa a construir agora com algumas alterações, né? A gente pode pensar nessas, mas no meio do caminho coisas acontecerão, né? Como diz o Ricardo Carpati, lembrou muito a fala do Paulo Guedes, né? Se alguém te disser o que vai acontecer daqui a pouco, no ano que vem, está mentindo, porque a gente não sabe, né? Na verdade, o que pode acontecer. A gente tem uma pandemia, mas estamos explodindo na produção agrícola, né? Tem pandemia e a Bolsa passou de 100 mil pontos. Não sabe o que vai acontecer, está confuso ainda. Mas temos que pensar e temos que tentar alguma coisa ainda. Isso é importante. Um livro que eu vou dar uma dica para a galera que está acompanhando nós é Inevitável. As 12 forças tecnológicas que mudarão o nosso mundo nos próximos 20 anos. Então, quer dizer, são estudos que grandes profissionais, é um best-seller de Nova York, né? Então, que é o Kevin Kelly, grandes profissionais estudaram o que vai acontecer. Aqui tem um capítulo que fala de condomínio.
que fala como vai ser o nosso condomínio no futuro, daqui nos próximos 20 anos. Então, eles prevê com alguns estudos e que dão uma direção. Vão acertar 100%? Não. Mas, com certeza, grandes construtoras como Tecnisa têm estudos internacionais para poder enxergar aonde que vão chegar, né, esse mercado imobiliário. E nós vamos seguir, né, e vai ter algumas alterações, vai com certeza, mas vamos acertar em muito, Silvano. Parabéns. Beto, queria falar aí? Eu queria falar uma coisinha importante. Eu sou um pouco mais incisivo no que eu falo, então se eu errar daqui, a gente pega esse programa daqui a 5 anos e vocês vão tirar sarro de mim. Mas eu acredito que daqui 5 anos o nome portaria não vai mais existir. Eu acredito isso numa evolução muito rápida da tecnologia. Eu acho que a Tecnisa já está pensando nisso, na central de atendimento. Vai mudar, não vai mais existir a palavra porteiro. Não quer dizer que os porteiros vão perder o emprego. Vão evoluir. Isso é muito diferente. Quer dizer que eles vão ter que se especializar em outras áreas de facilities. Eles podem fazer mais coisas do que ficar sentado numa cadeira. Vai ser muito mais interessante, né, Beto? Claro. Muito mais interessante. Claro. Muito mais interessante. A gente vai ter muito mais emprego do que menos emprego. A tecnologia está vindo para fazer as pessoas evoluírem. Então é isso que a gente tem que pensar. Eu só acho importante que a gente está falando muito, olhando muito para São Paulo, por exemplo. Que São Paulo, ele está, comparado com os condomínios, ele está num momento diferente da maioria das grandes cidades brasileiras. Nós temos cidades, e uma grande cidade é o Rio de Janeiro, por exemplo. Não sei quem aqui tem experiência com o Rio de Janeiro, não sei se o Eitan tem experiência com o Rio de Janeiro. Você vai para o Leblon, para Copacabana, para Ipanema, Deus me livre, como é organizado o Rio de Janeiro na questão de... A Gabor RH, que é o curso de síndico profissional, eu já estava em 11 cidades e não tinha levado ainda para o Rio de Janeiro, porque é um mercado com uma complexidade e com um desleixo, muitas vezes, muito grande. Então, a gente tem que saber separar. Eu acho que é importante isso quando a gente fala, o Beto falou, a Gisele falou do futuro, a gente olha muito para São Paulo. Obviamente, a gente está inserido muito grande aqui em São Paulo, embora o Odirley acho que é o único aqui que é de Santa Catarina. Mas a gente tem muitas realidades diferentes e São Paulo está, comparado com os outros mercados, muito mais profissional do que os outros segmentos, inclusive na questão de segurança condominial, nas construtoras, nas administradoras de condomínios e no mercado em geral. Ricardo, um ponto importante. Você citou um negócio que é muito presente. Nós temos um cliente que é uma montadora em 6 estados. E são 6 culturas. 6 culturas. Exatamente. É interessante. É a mesma política, mas aplicada de maneiras conforme a cultura local. É muito interessante. É um desafio. Eu adoro esses desafios. Acho que nos motiva bastante a estudar, a entender essa situação, a viver a vida das pessoas, a empatia. Mas é realmente uma dificuldade para integrar a gestão. Eu fiz uma brincadeira do Rio de Janeiro. Talvez você falar que o porteiro não pode ficar com a chave do morador no Rio de Janeiro é uma quebra de paradigma. Total. Ô, Ricardo, eu tô acompanhando aqui no YouTube e o Sérgio Fang falou o seguinte, depois que tu falou do Rio. No Rio de Janeiro, o zelador é metido, ele é o síndico. É verdade. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Falando de Brasil, Florianópolis e Porto Alegre, quando a gente visita, eu visito bastante essas 2 regiões, eles estão muito avançados em tecnologia. A cultura deles está... Olha, se eu posso estar até errado, mas eles estão muito na frente de São Paulo, tá? Em termos de tecnologia, as empresas, eu concordo com você. Né? É cultural. É cultural. É um povo que sempre cultuou o avanço tecnológico. Florianópolis, né? é o Vale do Silício brasileiro. Belo Horizonte também, Uberaba, tem cidades que estão muito na frente, estão evoluindo muito a tecnologia, muito legal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma ótima notícia. A ótima notícia é que, acabando aqui essa live, eu vou pedir para vocês esperarem aqui, né, a galera do quadro, para a gente continuar conversando. Eu já vou fazer um convite para uma segunda live, porque hoje a gente vai ter que terminar, né? Então, eu gostaria de pedir para todo mundo que está aqui para dar o seu agradecimento, né? Mas não desconectar na sequência para a gente poder conversar e combinar um segundo encontro aqui, porque está bom demais. Então, eu vou chamando na medida que eu estou vendo aqui na minha tela, né? Ricardo, por favor. Queria agradecer e ficar à disposição para colaborar. Uma coisa que eu tenho
levado aí pelo Brasil inteiro é representar os síndicos profissionais e acredito que o síndico puxa a profissionalização de todo o segmento profissional e me sinto gratificado de estar aqui falando com a visão deles, desses mais de 6 mil síndicos que formamos em todo o Brasil. Queria agradecer você, Silvano, agradecer o Eitan, todos que estão participando dessa live, que foi muito bacana. Roberto? Bom, só agradecer você juntar essas feras todas aqui, uma grande incorporadora, o maior cara de síndico, o João, que é um gênio, grandes comunicadores. Então, isso aqui para mim é muito legal, a tecnologia do Odirley. Então, para mim é uma grande honra estar aqui e tomara que a gente faça vários desses, porque tem muito assunto legal para trazer para todo mundo que gosta dessa área, né? Muito obrigado, muito obrigado. Odirley, meu querido. Ó, Glória! Ô, Glória! Cara, que honra, tá? Foi um bate-papo gostoso, foi muito rápido, cara. Foi muito rápido mesmo e obrigado pelo convite, obrigado vocês, as feras aqui, contribuíram muito, né? E, cara, estou à disposição. Nossa ideia é sempre entregar conteúdo, estudar bastante para poder compartilhar conhecimento com essa galera aí. Obrigado, Silvano. Eu que agradeço. Gisele. Queria agradecer também, né? Tá todo mundo fazendo os agradecimentos, eu também agradeço. Eu acho que a gente compartilhar conhecimento é a melhor coisa que tem para a gente poder, né, crescer dentro daquilo que a gente faz. E o meu projeto, sem a tecnologia desses caras aqui, o meu projeto é só um monte de tijolo empilhado. Para fazer funcionar, eu preciso dessa tecnologia toda. Então, eu gosto muito de interagir, de aprender com esse pessoal, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eitan, meu querido. Mais uma noite aqui maravilhoso, quando a gente tem muito desafio, cara, desafio só dá energia para mim. Então, esse segmento é apaixonante. Eu tenho um grande parceiros, a Gisele, o Beto, o Ricardo, que estamos conhecendo, o Dirley recentemente. É muito conhecimento, a gente só tem que empilhar ela da maneira correta para entregar um produto de resultado para nossos clientes, para a sociedade como um todo. Estamos aqui à disposição por isso. Obrigado por mais uma live sensacional. Obrigadão. Meu querido João. Quero fazer um agradecimento especial para os participantes, porque me contemplaram em acertar a minha previsão. Eu falei que ia ser um debate rico, e foi. Então, previ no início, deu certo, por colaboração e contribuição de vocês. Muito obrigado pelos conhecimentos compartilhados. Espero que a nossa audiência tenha também desfrutado dessas oportunidades e até a próxima semana, se Deus quiser, num novo debate. É isso aí. Gente, eu agradeço imensamente de coração cada um de vocês, agradeço vocês que acompanharam a gente até agora, você que está assistindo essa gravação depois também, muito obrigado. Não se esqueçam, a gente volta na segunda-feira às 8 horas da manhã com Café com Segurança, mas amanhã às 9 horas tem o lançamento do programa de cibersegurança. Tem replay de todos esses programas durante o dia de domingo, e domingo também é o dia da gente lançar o nosso podcast semanal, o Fala Galera aqui do CT Segurança. Então, fica com a gente e a gente volta daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Valeu! Obrigado. Desejo aos amigos uma boa noite, um bom final de semana. Tenho certeza que curtiram o programa. E convido a todos a entrar no site da Hana para ver o vídeo do Touchless Experience by Hana, a experiência sem contato da Hana. Um monte de novidades, não só para esse momento, mas para tudo, para deixar seu condomínio mais tecnológico e mais seguro. Uma boa noite, pessoal. Um abraço. Seja bem-vindo, guerreiro. Você está na Central de Vendas Exclusiva. Central de Vendas Exclusiva. Um fabricante, 15 dias, as melhores oportunidades para você. E quem vai inaugurar esse programa com a gente é a AlphaSense, que é uma empresa parceira do CT, a mais nova parceira do CT, e que tem no DNA dela sair na frente. É uma fabricante 100% nacional de um produto que previne a intrusão perimetral antes que ela ocorra, todo baseado em fibra ótica, muito inovador. Você vai conhecer melhor esse produto. Clicando aqui embaixo tem uma playlist de todos os vídeos que nós já temos no nosso canal do YouTube. E por ser uma fabricante nacional, você não tem que se preocupar com variação cambial,
com importação ou mesmo com suporte técnico lá fora. Tá tudo dentro de casa. É isso mesmo, Silvano. O Fancilight, em termos de tecnologia, ele está 10 anos à frente do mercado. Ele, de forma simples e rápida, transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Em campo, a nossa solução, ela não queima. Ela é imune a raios, ela é imune a maresias, não dá falso positivo, não queima e dura mais de 25 anos. Agora, se você quer aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo do seu cliente, se você está cansado de vender commodity e brigar lá na ponta pelo menor preço, venha ser um parceiro AlphaSense, venha para a central de vendas. E vamos lá, olha que promoção bombástica a AlphaSense vai trazer para você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição e preencher um formulário rápido para se inscrever. A partir do momento que você se inscreveu, você já está concorrendo a esse fantástico Ultrabook, teclado à prova d'água, caneta que escreve na tela, show de bola, tá certo? Muito bom. Se você trouxer um projeto novo para a AlphaSense, ao invés dos tradicionais 3%, você vai levar 30% de desconto. E se isso não for suficiente, o melhor negócio até o dia 22 de julho vai levar R$5.000 em dinheiro. Isso que é parceiro, então não bobeia, aproveita a central de vendas exclusiva com a AlphaSense, clica no link abaixo e participa.